Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse momento quero trazer aqui mais uma vez algumas reflexões sobre a palavra de Deus, que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 2, que diz: E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estava lavando as redes. Versículo 3: E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Meus queridos e amados ouvintes, você que vai assistir este vídeo, a palavra narra sobre uma pesca. E aqui Dr. Lucas, ele destaca esta ocasião como a pesca maravilhosa, né? Por que Lucas descreve como uma pesca maravilhosa? Porque a gente vai ver à luz da Bíblia que esse texto ele é profundo e acontece aqui vários milagres. Não é só o fato de que no final do texto você vai ver onde Jesus ordena Pedro para que ele venha lançar a rede ao mar alto e que ele colhe grande quantidade de peixe. Mas você vai ver aqui no início do capítulo 1, a palavra nos diz do 1 ao 2, e aqueles pescadores teriam pescado a noite inteira, né, e não tinha apanhado nada. Então você vai ver que Jesus estava ali à beira do mar, né? E em alguns outros evangelhos você vai falar sobre o mar. Lucas descreve como o lago de Genezaré. E a palavra diz que aqueles pescadores, mais uma vez, estavam lavando as redes, estavam tristes, desanimados. E Jesus aqui ensinando uma grande multidão que estava à beira daquele lago. E até então você pode ver Jesus subindo ali para cima daquele barco, né? E pediu a Pedro que afastasse um pouco, e ali Jesus começou a ensinar. E ao terminar os seus ensinamentos, a palavra nos diz que Jesus deu uma ordem para Pedro ir ao mar alto, às águas profundas, para que ele viesse ali suprir a necessidade daqueles pescadores. O interessante é que nós vemos que Pedro era um homem de grande conhecimento no termo de pescaria, era perito na questão de pescaria, ele sabia todos os métodos, saberia todas as regras que um pescador deveria cumprir, e ele saberia que naquele período não haveria peixe nas águas profundas. Por que, missionário Tiago? Segundo o nosso dicionário Euclif, ele vai dizer que nas águas profundas não teria peixe durante o dia, porque os peixes estariam nas margens ali, buscando alimento, outro debaixo de pedra, enfim. Eles usavam o horário da noite para pescar. Você pode ver que Lucas descreve que eles teriam pescado a noite inteira e não apanharam nada. Como era essa pescaria? Se você for analisar, você vai estudar, você vai ver que eram dois barcos, os barcos de João, e ali eles usavam um método de pescaria, e esse método eles tinham uma grande rede, conhecida como rede de arrasto, que em suas pontas teria ali algumas barras de chumbos para afundar e ela poder atingir uma certa fundura. E ali eles usavam aqueles dois barcos, amarravam a ponta da rede em um barco e a outra ponta em outro barco, e ali eles faziam ali um círculo, né, para poder colher os peixes. E ali você pode ver que após a ordem de Jesus, você vai ver só Pedro indo
ali para as águas profundas. E Pedro saberia que ali nas águas profundas não tinha possibilidade de ter peixe algum, pois como ele já era conhecedor, ele já saberia que nas águas profundas os peixes não estavam mais, porque eles já estavam nas margens, debaixo de pedra, enfim. Mas ele assim acreditou na ordem de Jesus. É interessante isso, né? E a palavra diz, como você pode ver, que Pedro foi para as águas profundas. Os pescadores daquela época usavam duas redes, conhecida como rede de arrasto, que foi essa que eu mencionei, e a rede de arremesso, conhecido para nós como a tarrafa, né? E até então nós podemos conjecturar que diante da ordem de Jesus, Pedro foi com a rede de arremesso. Quando ele arremessa aquela rede, você pode ver que ele traz, né? Ele puxa aí uma grande quantidade de peixe. Até então ele grita a João, manda chamar João para que o seu barco não venha e a pique. Meus queridos irmãos, é interessante esta passagem. A gente pode ver dois grandes milagres. O primeiro é que não tinha possibilidade dos peixes estar na água profunda durante o dia, porque eles estavam nas margens. E até então, o outro milagre é que Jesus aqui dá uma ordem e Pedro arremessa aquela rede de arremesso e ele puxa uma grande quantidade de peixe. O que nós tiramos desta mensagem porque às vezes nós estamos passando ou vivendo situações que aparentemente possa ser impossível, coisas que a gente olha e a gente não vê nenhuma expectativa, mas nós devemos acreditar no Deus a qual nós servimos, no Deus a qual nós adoramos, no Deus a qual nós entregamos as nossas necessidades, pois Ele sabe e conhece as nossas necessidades, assim como Ele conhecia a necessidade daqueles pescadores. Aqueles homens estavam ali buscando sustento para os seus familiares, pois Jesus conhecia, e a palavra diz que foi grande milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, segundo a ordem de Jesus, por mais que seja impossível aos olhos humanos, quando Ele fala, quando Ele ordena, tudo tem que lhe obedecer. A sua voz é superior, a sua voz é soberana, a sua ordem, o seu poder é tremendo sobre as nossas vidas. Então, crê nesta mensagem. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Que Deus nos abençoe em seu amor e em sua graça, em nome de Jesus. Amém.